Daqui um mês estaremos completando mais um aniversário da abolição da escravatura. No dia 13 de maio de 2022, completamos 134 anos, enquanto de um lado estávamos com 400 anos da escravidão, onde os escravos eram tratados como objetos, eram coisificados, eram desumanizados. Ao longo da história, a gente consegue ver que a educação sempre foi para alguma parte da população. Mesmo na escravidão, foram criados diversos dispositivos legais que proibiam os negros escravizados de estudar, e mesmo liberto, tinha que ter uma disponibilidade dos professores. E nisso a gente vê que a construção legal ela se amarra para que sempre o negro exerça a função de que não tem uma qualificação profissional, que não tenha uma elevação mais intelectual. Então, essa questão de sempre manter a população negra, mesmo que escravizada ou liberta, sempre como alguém que vai servir, é algo que foi legalizado. A gente teve alguns decretos que proibiam os negros de frequentar a escola, e quando permitiam, tinha que ser no turno noturno, no turno da noite, que era, geralmente, a gente sabe que o turno da noite são para pessoas que trabalham durante o dia. Então, isso começou a se lançar no ordenamento jurídico, foi legalizada, a gente tem essa questão toda de decretos que foram criados antes da abolição de 1888, já foi criado dispositivos que ficaram vigentes mesmo após a abolição, até que veio realmente uma nova lei que revogou. E só lembrando que o Brasil ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Então, será que aquele ato da nossa princesa Isabel, ao assinar a carta, foi assim um ato de benevolência? Então, fica aqui a dica. Será que a princesa Isabel foi a nossa salvadora da escravidão? Então, nós sabemos que tinha uma pressão da sociedade, uma pressão do movimento abolicionista para que isso acontecesse. Não era mais permitido, não poderíamos mais aceitar aquela forma de escravidão. É só perceber como a história do Brasil ela foi construída. Quem que tinha as terras? Eram os negros? Não. Quem eram os donos das capitanias hereditárias? Eram os negros? Não. Eram os negros que estavam na escola? Não. Então, ao afirmar as cotas hoje, é porque alguma coisa não foi feita lá atrás. Então, a gente precisa defender, sim, as cotas como forma de igualdade. Vai ser impossível? Vai. Para uma pessoa, se a gente for ver, foi outro dia. Pode ser o nosso avô, nosso bisavô que era escravo. Então, muito perto de nós desse tempo. E uma curiosidade que a gente traz é sobre a Lei do Boi, que foi a primeira lei de cotas que existiu no Brasil. E pouca gente fala como se as cotas viessem exclusivamente para atender a população negra. E não, as cotas elas não foram criadas no Brasil, ela vem da Índia, pelo sistema de casta que existia em 1950, foi criada essa questão das cotas raciais, mas na Índia é outro modelo, a questão de castas, de questão dos Dalits, que eram os impuros. E aqui no Brasil a gente tem, no ano de 1985, a Lei Federal de número 5.465, que criava reserva de vagas para filhos de fazendeiros para poderem cursar os cursos de agronomia e veterinária. Então, muitos dos que se formaram mais de 60 anos, agrônomos, veterinários, que hoje têm mais de 60 anos, possivelmente foram frutos dessa lei. Então, a gente vê que a lei de cotas, nessa época, ela não causava não tinha uma dimensão de uma forma negativa, porque também era pouco propagada. Só quem tinha uma elite intelectual tinha conhecimento. Então, essa elite usava da lei a seu favor, tanto que ela só foi ser revogada em 1985. Ela foi criada em 1968, passou vigente até 1985, que foi quando começou a surgir questionamento que essa lei seria apenas para os ricos e os filhos dos ricos, que eram os fazendeiros na época. Então, a gente vê que
A lei de cotas não é algo novo. Cotas, falar de cotas não é novo. Agora, a partir do recorte racial, a gente começa a entrar de uma inovação que foi pedido, que foi exigido, que foi necessária, incluir esse recorte racial. Já teve a questão das cotas, as cotas para filhos de fazendeiro, agrônomos, que reservava mais de 50% das vagas nas faculdades públicas para essas pessoas determinadas, e eram pessoas que tinham uma certa, como eu posso falar, uma questão econômica já estabilizada. Então, era uma forma só de fazer uma rotatividade, de permanecer no domínio da situação econômica do país, as mesmas pessoas. E quando se fala em lei de cotas raciais, as pessoas, né, infelizmente, o senso comum, tendem a entender como uma forma de demérito, como algo que vem para desabonar, sendo que isso já existiu antes no Brasil e nunca foi sequer questionado. Pois bem, a nossa lei de cotas, como nós conhecemos hoje, foi promulgada em 29 de agosto de 2012, que é a Lei 12.711, que traz sobre o ingresso nas universidades federais e instituições federais. Érica, as cotas é só para gente negro? Não, as cotas elas são sociais. Então, elas também disponibilizam 50% para quem vem de origem de escolas públicas. E muita gente esquece desse detalhe e foca somente nas cotas raciais, que já é dividido desse percentual. Então, também está incluso aí as cotas para os indígenas, as cotas para as escolas públicas, se você fez ensino médio ou não. E nós vemos isso também no Enem. Então, você precisa estudar a lei, conhecer. Então, vou repetir aqui a lei para que a gente não erre mais sobre isso. Lei 12.711. Garante também que essas pessoas elas tenham acesso à educação de qualidade. Nós não podemos aceitar, por exemplo, eu e a Margarete ser a única pessoa, por exemplo, da sala. A gente não pode achar isso normal. De 60 alunos em uma sala, ter um, dois negros, por coincidência, são cotistas, na maioria das vezes. E se não tivesse as cotas, essas pessoas não estariam lá. E na nossa Constituição é muito bonito, né? Todos nós temos direito à educação, à saúde, a lazer e outros direitos lá constitucionais. Mas é negado a esses direitos, principalmente a população negra. É só ver onde que estão os negros. Estão nas favelas, estão nos presídios, porque não tiveram acesso a essa educação de qualidade. Então, a nossa lei de cotas ela é regulamentada pelo decreto 7.824 de 2012, onde que ela reserva esse 50% do total das vagas da instituição para pessoas com essas condições que eu estou falando, negro, pessoas que recebem menos de um salário mínimo, para que elas possam alcançar voos mais altos. E nós, eu e a Margarete, já participamos de reuniões de heteroidentificações nas universidades, na Universidade Federal aqui do Maranhão, e nós percebemos o quanto as cotas elas são fraudulentas. Você é negro por conveniência. Então, a partir do momento que você quer entrar na faculdade, você quer se tornar negro para poder alcançar cursos mais elitizados. Então, a gente percebeu muito nos cursos de medicina, de direito. E, Érica, como é que é feita essa heteroidentificação? É só pela cor? Não. A gente analisando lá junto com a banca que foi escolhida, nós estávamos como representantes da OAB acompanhando todo o processo. E não é só a cor, vai os fenótipos, vai o que a pessoa se identifica. E a gente via cada absurdo nessas reuniões de heteroidentificação, que eu falei assim, meu Deus, como é que a pessoa não tem medo de ser presa? Fraudando lei federal, fraudando assim na cara dura das pessoas. Então, assim, a gente precisa analisar isso com cuidado, com calma. É muito interessante quando a Erika traz essa questão da porcentagem, porque, a princípio, a cota realmente é social, mas dentro dessa 50% das cotas sociais, tem essa distribuição para essas
minorias, né, que na verdade são maioria. A população negra é a maioria da população do Brasil. E ainda assim, é a minoria a ocupar cargos de direção, a ganhar os maiores salários. Então, sempre está na base. Então, isso que a Erika trouxe é interessante, porque as pessoas tendem a achar que as cotas são apenas cotas raciais, e não. Tem, de fato, esse recorte social, só que dentro do recorte social, a gente vê que não foi suficiente para atender a população negra, porque ainda assim, há várias pesquisas que traz que uma pessoa branca que é pobre e uma pessoa negra pobre tem tratamentos diferentes, tem essa diferenciação que existe. Tem a questão do preconceito de marca, que é aquele preconceito que é através da visualização. Aqui no Brasil, a Erika falou um pouco sobre a entrevista de heteroidentificação. Aqui no Brasil, a gente não utiliza o critério de descendência. Muita gente acha que por ter avós, pais, tataravós, ter alguém que de fato foi negro ou, né, passou por esse processo da escravização há muito tempo atrás, basta isso para ter direito a usar a cota. A gente tem um equívoco que é muito usado nos Estados Unidos, esse modelo, e que basta você ter alguma descendência africana, negra, para você ser considerado afro-americano. Só que aqui no Brasil, a gente utiliza a questão do fenótipo. O fenótipo. O que é o fenótipo? O que vocês conseguem ver de característica negra. Eu posso me citar de exemplo que eu tenho vários fenótipos que o conjunto por si só não deixa a dúvida de que eu sou uma pessoa negra. E aí a gente entra o cabelo, o nariz, a boca. E Margarete, que ainda entra aqui o colorismo, porque a pessoa me olha, ainda fala assim, doutora Érica, você nem é tão negra assim, sendo que a pessoa é dessa cor, tem esse nariz, esse cabelo, e eu ainda ouço isso, você nem é tão negra assim. Sim, o colorismo, aqui no Brasil, a questão do colorismo, de quem é negro pardo, é uma questão muito delicada, que muita gente tem até dificuldade de se auto-identificar como pessoa negra, às vezes por não ser negro retinto, porque no imaginário social se cria de que para ser negro, tu tem que ser negro retinto. Se você não for retinto, você já não é negro, você é pardo. Você não é branco, mas também não é negro, você fica ali naquele meio termo que é justamente a miscigenação, né? Que foi algo muito forte no pós-abolição, foi algo que foi estimulado em outro programa. A gente pode comentar um pouco dessa questão, esse recorte do colorismo, falar como é que surgiu, a questão do branqueamento racial, que também é algo muito importante para vocês entenderem por que as cotas hoje a gente não é algo que foi dado, foi algo que foi conquistado. E depois de muita luta, vocês viram que a Érica citou que a lei foi promulgada só em 2012. Então, a abolição aconteceu em 1888. E antes disso, já teve outras políticas públicas, só que não foram voltadas para a população negra para que ela pudesse ingressar no ensino superior. Então, aqui no Brasil, a primeira faculdade que adotou o sistema de cotas antes da lei de 2012 foi a URJ, do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, ela já tinha essa questão, esse recorte racial nas cotas, e depois teve a UNB, a Universidade de Brasília, em 2004, que foi a primeira faculdade pública federal que adotou o sistema de cotas, antes mesmo, 8 anos da lei de fato ser promulgada. Então, essa questão racial era algo que estava no contexto social. Vocês sabem que, geralmente, o DVC, a lei, geralmente, ela tem que se adequar à questão social da sociedade, e nisso já estava no contexto social, só que demorou a ser votada, a ser promulgada. Finalmente, quando aconteceu, em 2012, ainda assim foram levantada a questão da inconstitucionalidade, que mais na frente a gente pode discutir se era ou não a violação ao princípio da igualdade, que a gente sabe que é o princípio da igualdade, a gente tem algumas ressalvas, né? Tratar os desiguais não é exatamente das suas desigualdades, que é algo que a gente aprende desde o primeiro período do direito, que é algo que o professor sempre vai reforçando, reforçando, e na prática a gente consegue ver, quando a gente trata da população negra, o que é tratar os desiguais na exata medida das suas desigualdades.
Se tem muito essa questão da meritocracia, a questão de que a gente vive algo igual à democracia racial, que não tem mais essa questão desde a abolição. Só que a gente não acaba as questões sociais de uma população que foi marginalizada, foi desumanizada, e sem um aparato estatal para ser integrada na sociedade apenas com uma lei de cotas. A lei de cotas, o que a gente sempre conversa, eu e a Érica, isso aqui, diante de todo o processo reparatório que a população negra ainda tem direito. Então, apesar da nossa população, a população negra ser mais de 54%, ela ainda é a parcela da população que encontra-se ainda na margem da sociedade, ainda que não tem acesso à educação integral, né, a total que a Constituição traz, uma educação que abrange todos os ensinos. A maioria, muitas vezes, para no ensino fundamental porque tem que trazer o provento para casa, tem que levar o alimento, entre estudar, trabalhar, morrer de fome ou sobreviver. Das empregadas domésticas, né? Que a gente percebe aqui no Maranhão que são alvo desse trabalho mais cedo, um trabalho infantil, que normalmente as pessoas, as famílias, pegam lá as meninas no interior para poder trabalhar. E a gente viu que virou até reportagem no Jornal Nacional esse trabalho infantil precoce, principalmente para ser doméstico. Então, a gente percebe que as empregadas domésticas, a maioria são negras. Sim, e é interessante tu trazer, porque o empregado doméstico é algo que vem realmente da escravidão, que o termo doméstico, de domesticar alguém, né? O empregado que vai ser domesticado, que domesticar, geralmente a gente utiliza para o animal, né? Animal, vamos domesticar um animal, vamos trazer para o seio da família. Ele não é uma pessoa, mas ele pode conviver com a gente. Então, essa questão do emprego doméstico, e a gente pode ir rapidinho ir na lei de 2015, que também foi uma lei importante das empregadas, que foi algo que foi uma conquista que até hoje a gente vê que muitos empregadores têm dificuldade de pôr em prática, porque eles acham que o emprego doméstico não merece ter o reconhecimento, né, de todos aqueles direitos sociais trabalhistas que é presente na Constituição. E é algo que até hoje, tu que atua na área trabalhista, tu pode ver com frequência várias reclamações trabalhistas de reconhecimento de vínculo, porque geralmente a pessoa contrata, mas nunca assina a carteira, ou quando assina a carteira quer pagar só o que ela acha que é devido, abaixo do mínimo, que é o que é vedado pela Constituição Federal, e mesmo assim a gente vê várias E é um violações. Parece. Tipo, quando é dia de pagamento, aí eles ficam, eu vou te pagar depois. Simplesmente some o dinheiro para pagar essas pessoas, porque elas são quase da família. Se elas são quase da família, elas não precisam receber dinheiro. E nós sabemos que elas não são quase da família, porque elas nem comem perto da mesa, não têm direito, não comem a mesma comida do patrão. Então, assim, que família é essa que te exclui, que te joga num quarto, te faz vestir uma roupa branca para desfilar aí pelos locais públicos para mostrar assim, é minha propriedade. Basicamente é isso. Então, assim, que família é essa? Exatamente. A questão de trazer essa empatia, né? Eles tentam criar, se tenta criar com a população negra, de que uma empatia, dizer que é quase da família, e se fizer algo contra, seria ingratidão, que foi algo que a gente pode ver que no abolição, por pós, a gente tem muito isso, e que muitos senhores se sentiram ofendidos pelo escravizado querer finalmente gozar da sua liberdade, finalmente querer voltar, né, ao status quo de qualquer ser humano, que é ser livre, né? A gente nasce livre, morre livre e com algumas ressalvas, né, que hoje em dia tem o encarceramento em massa, que também é uma forma de controle dos corpos negros, que a gente pode trazer em outro programa esse recorte, mas é interessante pensar isso, que a liberdade, por si só, a gente tem a liberdade hoje de ir e vir, de cobrar direitos, de peticionar, e mesmo assim, alguma parcela da população ainda assim é negada, como se não tivesse. As empregadas domésticas, quando acionam a justiça, geralmente o ex-empregador rompe relações, não quer mais saber, é como se ela estivesse cometendo um crime, né, de cobrar um direito que é dela. Então, isso é algo que a sociedade ainda trabalha muito, essa questão colonial, infelizmente, a gente tem muito essa questão colonial
intrínseca, né, nas estruturas, que quando se fala em racismo estrutural, acho que muita gente tem dificuldade de entender o que é esse racismo estrutural. E aí a gente conceitua rapidinho que é justamente esse racismo que está na estrutura da sociedade. Para mudar, não é só vínculo político pós. Tanto é que os movimentos negros reivindicaram tanto a questão das cotas raciais, foi porque é importante, a educação sempre foi uma pauta do movimento negro. E antes da abolição, os quilombos também já pautavam a questão da educação, tanto que as revoluções os quilombos, tinha alguns quilombos aqui mesmo, o quilombo do, meu Deus, do Nego Cosme, onde teve a balaiada, a gente fugiu o nome, mas o quilombo onde teve a balaiada do Nego Cosme aqui no Maranhão, ele tinha uma escola que tinha esse intuito de ensinar. Então, vocês veem que a educação, A ela própria sempre... Maria mesmo, que fez a primeira escola mista aqui do estado, mulheres e homens estudando juntos pela primeira vez. Então, lógico, a escola não durou muito porque não tinha recursos, mas ela já teve aquela ideia lá no século XVIII, XIX, muito tempo atrás, né? Exatamente. Então, tu consegue ver que a educação sempre foi importante, tanto que quando um escravizado sabia ler, ele era tido como perigoso. Por quê? Uma pessoa que sabe ler, ela consegue ver, consegue enxergar as leis, consegue entender seus direitos. Então, lógico que a educação hoje em dia não se resume a apenas ler, só que há muito tempo se resumia a isso. Então, quem sabia ler sempre estava na frente de vários outros. Tanto é que durante muito tempo se negou o direito de saber ler a muitos escravizados. E quando eles eram pegos lendo, tinha punição, é como se fosse uma afronta, é como se quisesse retomar a humanidade, retomar, não pode se comparar aos seres humanos. Então, só uma coisinha, um adendo, antes de passar para o próximo seguir, é que a leitura, a gente vê que é importante a educação, que Luiz Gama, antes da abolição, ele conseguiu libertar mais de 500 escravizados. Então, a gente vê que o contexto da educação, ela sempre foi muito presente para a população negra, porque foi aí, a partir de conseguir entender, conseguir ler, conseguir ver seus direitos, e começou a ter uma reivindicação, não começou a se aceitar tudo como era. Por isso que era tão importante escravizados que não sabiam ler, porque aí eles tinham esse reforço. E aí, essa lei de cotas, ela é constitucional ou não constitucional? O que você acha? Comente aqui quando você estiver assistindo esse programa, se você concorda com as leis de cotas, se você conhece algum cotista, comente. Nós precisamos saber da sua opinião. E para quem muitos não sabem, a lei de cotas ela é constitucional, foi reconhecida pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e mostrou que sim, essa lei é uma lei possível, uma lei constitucional que reconhece a igualdade de fato. Não é só a igualdade material, como falamos já aqui, mas a igualdade de fato. E aqui eu já lembrei até do programa da Magazine Luiza, que tentaram colocar ela como inconstitucional, um programa de trainee para pessoas negras, e o Supremo também usou esse mesmo argumento. Não, é a igualdade de fato. Nós precisamos promover essa lei de cotas para que as pessoas elas sejam promovidas, garantir igualdade de oportunidades, para que elas tenham acesso à educação, a um trabalho. Por que é tão difícil a gente aceitar uma pessoa negra comandando uma empresa? Nós não estamos acostumados com isso. E quando vem uma empresa como a Magazine Luiza, uma grande loja de varejista aqui, atacado do Brasil, muitos comentários negativos, as redes sociais elas foram invadidas por esses comentários. É incondicional, porque sou negro, tem que dar oportunidade para outras pessoas. E por que nunca deram oportunidade para nós? Quantas vezes eu já coloquei currículo nas empresas e falava assim, olha, é muito boa o seu currículo, mas não faz parte da nossa vaga, a gente não está precisando disso. Então, assim, como assim? Eu sou tão boa e eu não posso ocupar essa vaga. E quando você via a pessoa que ocupava, já sabia, um homem branco ocupando a vaga.
Muitas vezes aconteceu isso comigo. Então a gente precisa sim brigar pelas cotas e repitam comigo, cotas raciais não é esmola. A gente não está aqui pedindo esmola. Então repitam, deixem gravado isso na memória, cotas raciais não é esmola. Nós só queremos oportunidades garantidas pela nossa Constituição Federal. As políticas públicas de afirmação são direitos e, portanto, são constitucionais e absolutamente necessárias. E nós precisamos estar de mão dadas com a sociedade, precisamos estar de mão dada com esses movimentos, com os sindicatos das empregadas domésticas, para mostrar: olha, nós temos oportunidade. Nós precisamos não achar normal, como já falamos aqui, só um negro na sala. Achar normal só pessoas negras servindo num restaurante, por exemplo, na portaria, cozinhando. É que eles estão trabalhando, mas nós não podemos aceitar só esses cargos subalternos. Nós queremos estar aqui também em cima, negros no poder. Nós podemos. Então, nós percebemos ao longo dos anos que os negros agora estão ingressando mais na universidade por causa dessas cotas, por causa desses programas da União, o ProUni, o próprio Enem. Então, a gente precisa reforçar a importância dessas medidas, porque não foi feito lá atrás. Quando aboliram a escravidão, só jogaram os negros na sociedade e falaram assim, ó, se vira. A pessoa não sabia ler, a pessoa só sabia servir o seu dono, o seu patrão ali, então ele não sabia fazer outra coisa. Então, como é que eu vou jogar uma pessoa que não sabia ler, por exemplo, que só fazia aquilo, por exemplo, cozinhar na casa grande e jogar assim na sociedade? Te vira aí, você vai fazer alguma coisa e vai virar reitor da universidade, por exemplo. Não ia chegar, não vai chegar, porque não estamos igualados. Então, as cotas raciais não são esmola e estamos aqui para defender as cotas raciais. Ótimo, Érica. A gente pode encerrar esse bloco e no próximo a gente continua falando de outro assunto, que é a afroconveniência, já que a Érica trouxe a questão da entrevista de heteroidentificação. Voltamos. E agora a gente vai conversar um pouco sobre a afroconveniência ou afro-oportunismo, né? A gente pode usar esses dois termos. Assim, esse ano de 2020, 2021, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, só que a nossa comissão ela foi acionada de várias formas devido a várias fraudes. Até hoje, recebemos e-mails informando de possíveis fraudes na Universidade Federal, no IFMA e no EMA, que é uma universidade estadual daqui. E isso colocou com que fosse necessário reavaliar aqueles estudantes que entraram por meio das cotas quando não existia a previsão da entrevista de heteroidentificação. Então, quando em 2012 foi criada a lei de cotas ela não previa como seria vista essa questão da autoidentificação, como seria esse critério para entender quem seriam as pessoas que que utilizariam essa lei, né? Que seriam destinatários dessa lei. Então, quando primeiro começou pela auto-identificação, é como eu me vejo, como eu me auto-identifico, como por que eu acho que eu sou. E esse formulário que eu tive acesso da UFMA, ele tinha essa questão. Você se auto-identifica como? Aí tinha pardo, preto, branco. E nisso a pessoa tinha que falar por que ela se identificaria. E nesse critério do porquê, deixava muito aberto, porque as pessoas muitas vezes invocavam a questão da descendência, que a gente falou que não é utilizado,
Por mais que muita gente não concorde, mas, infelizmente, o racismo a gente vê realmente no fenótipo, porque existem muitas pessoas que podem ter uma descendência negra, africana, e pode ser vista aqui no Brasil, aqui no Maranhão, como pessoas brancas, porque ela não traz traços no seu fenótipo de pessoas negras. Então, por conta disso, ela não vai sofrer tanta discriminação, ou não vai sofrer nada, né, para ser mais exata, que uma pessoa negra retinta vai sofrer. Então, a questão do preconceito, da discriminação, de como a pessoa é tratada, as abordagens policiais truculentas, que a gente pode ver aqui diversas vezes, quando se trata de pessoas negras, a dimensão é bem mais maior, a agressividade é mais ostensiva, é mais enérgica, que como se a gente estivesse sempre numa posição de inimigo do Estado. E é algo que eu vou trazer rapidinho, essa questão do inimigo estatal, que é algo que a gente vê desde a escravidão, que não tinha um código, né, um código que se utilizava na sociedade em geral, não era utilizada por os negros. Questão de direitos, os negros não tinham. Mas como se via a questão da penalidade, aí sim os negros eram destinatários. Aí vocês veem, parece um código de guerra. A gente vivia, os negros podiam ter deveres, né? Podiam ser penalizados, mas não podiam ter direito. Então, quando começa essa mudança do pós-abolição, pouca coisa alterou. A Érica mesmo trouxe a questão da abolição sem medidas, sem políticas públicas que pudessem incluir os negros na sociedade. Então, nisso, a gente começa a ver que a Lei Áurea só tem um artigo que declara abolida, extinta a abolição no Brasil. Depois disso, não tem nada. Então, a gente tem vários relatos que a gente vê de pessoas, né, que tiveram avós, tataravós, que presenciaram, que depois do fim, muita gente continuou onde estava porque não sabia para onde ir, não tinha casa, não tinha moradia, não tinha emprego, porque depois da abolição, o que o Brasil fez? Começou a importar mão de obra europeia para ocupar os postos dos negros escravizados que agora eram libertos. Então, vocês veem que o Brasil ele sempre trabalhou nessa perspectiva de que a população negra só servia para servir, e quando não servia, se passava a ser um inimigo. Tanto que começou a querer se mandar embora, querer exterminar, querer a miscigenação, justamente para que tivesse esse branqueamento. Tem um autor que previa que em 100 anos a população negra no Brasil seria extinta, não existiria. Isso foi em 1991. Passou um tempo e a gente vê que, pelo contrário, a gente continua-se na maioria. Então, quando a gente fala da questão do critério por que ser negro, a descendência não conta por conta disso, desses vários processos de branqueamento que a gente foi passando, foi sendo imposto. Doutora Margarete, eu lembrei lá das reuniões de heteroidentificação que tinham candidatos que chegavam tipo, armados, com 10 pedras na mão, cheios de advogados, assim, e depois os advogados falavam conosco, que eram representantes da OAB. Eu não imaginava que era dessa forma, porque eles tinham uma visão que o candidato ia chegar lá, que íamos estar levantando uma bandeira de partidos políticos, botando candidatos, e sendo que o programa lá é super parcial, imparcial, na verdade. A gente só pergunta para o candidato sim ou não, sem fazer comentários, não fazemos comentários nenhum, preenche a ficha, tira a foto, grava e sai, pronto. Então, assim, as pessoas chegavam com uma visão muito estereotipada também. Ah, porque é coisa de negro e vai tá tudo bagunçado, vai estar de uma forma, vai estar impondo partidos políticos, candidatos, e não é verdade. Nós percebemos lá as pessoas fraudando as cotas. Teve um caso, uma situação que eu estava presente, e a pessoa teve a cara de pau de dizer assim: eu sou a pessoa mais albina ainda da minha casa. Ou seja, ele já estava afirmando que era a pessoa mais branca da casa dele. A pessoa era muito branca e ele conseguia ainda ser mais clara de toda a descendência dele, de geração. Então, assim, e por que você está na cota, criatura? Dá vontade de pegar a pessoa e sim, tem outra pessoa que precisa dessa vaga. Não é você. E a gente percebia muito esses detalhes. Ah, mas eu
eu tenho avô, tataravô, bisavô, e botava a família inteira e a pessoa era muito branca, assim, não tinha nenhum fenotipo, porque não é só a questão da cor, como nós falamos, tem a questão do cabelo, tem a questão do nariz, e nós percebíamos que a pessoa às vezes nem penteava o cabelo para dar essa aparência de que era negro, e a gente vê o cabelo, como o cabelo é liso. É perceptível ver o meu cabelo da Margarete e ver um cabelo que é liso sem pentear. Isso é perceptível para qualquer pessoa. Então, assim, querendo fraudar as cotas de qualquer forma. Então, a gente via cada absurdo, e principalmente nesses cursos elitizados, medicina e direito estão no ranking máximo. E nós, desde 2020, com parceria ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à OAB, nós criamos o Observatório de Cotas Raciais. E é por meio dessa plataforma que nós recebemos essas denúncias. As pessoas, olha, fulano de tal, eu acho que fraudou as cotas e manda a lista. Então, assim, as pessoas elas mandam muito fundamentadas. Então, a gente redige o que temos que fazer, falamos com a UFMA e assim vamos investigando. Nós não, né? O Ministério Público, que nós não temos essa função, mas todos nós temos acesso a esse sistema. Então, é muito importante que as pessoas denunciam mesmo, se você achar que alguém está fraudando a cota, porque tem que ser uma fundamentação plausível, né, Margarete? Não é usar o sistema jurídico, o sistema para, eu não gosto da fulaninha, da Mariazinha lá e eu vou prejudicar ela. Não, são ações, são denúncias muito fundamentadas. A pessoa traz print, traz a lista de chamada, a pessoa faz um dossiê, na verdade, quem denuncia, para poder ter o embasamento, o Ministério Público ter todo o material e começar a denúncia. Então, assim, não é para prejudicar ninguém, não. Nós queremos garantir a lei. Nós somos operadores do direito, então nós precisamos cumprir a lei, porque lei nós cumprimos. Não é isso, doutora Margarete? Lei serve para cumprir. Então, se não está sendo cumprida, a gente precisa colocar o aparato jurídico para poder que ela seja cumprida. Exatamente. E essa questão da lei, né, é uma lei que até hoje é questionado a constitucionalidade. Há 10 anos, já se faz 10 anos esse ano, vai ter a revisão que está gerando discussões de que, de fato, a lei será que atingiu o objetivo? E, assim, nós que vivenciamos, a gente consegue ver que não, porque ainda assim, por mais que tenha a reserva das vagas, a gente não vê muitas pessoas negras em cursos elitizados ou então trabalhando como médico. Tanto é que muita gente ainda se surpreende. Quando chega no hospital e tem algum médico negro, as pessoas tendem a entender que ele talvez seja um enfermeiro, uma pessoa, o técnico de enfermagem, ou então alguém da farmácia, menos o médico, porque o médico dentro do hospital ele tem esse status de que é a autoridade, né, de que é a pessoa de nível mais elevado intelectualmente. Pode ser errado? Pode, porque a gente sabe que na prática, enfermeiros, técnicos de enfermagem exercem serviços parecidos, só que o médico geralmente ele está mais ali na frente coordenando, né, gerenciando. Mas o que a gente pode fazer? Que nesses cursos, a gente sempre vê, nas turmas de direito, nas formaturas, uma turma de 50 pessoas, às vezes tem uma pessoa branca, ou então não tem nenhuma. Isso é preocupante, a gente começa a questionar. Tá, tem as cotas, mas o que está acontecendo que as cotas não estão conseguindo trazer essas pessoas negras, pobres, porque são cotas sociais também, pessoas negras, pobres, para dentro da universidade. O que está acontecendo? E a gente consegue ver, começa a afroconveniência, porque é muito conveniente eu dizer, uma pessoa branca dizer que eu sou parda, para entrar por cotas, mas quando é para sofrer os deméritos, a discriminação, as perdas de oportunidade, por não conseguir um emprego por causa da cor, por muito tempo é notório saber de todos, conhecimento de que muitas empresas só contratavam com padrão. Então, será que uma pessoa branca ela já passou por essas provações de não ser contratada porque o fenótipo não se enquadrava no padrão de uma empresa, não tinha um cabelo liso? Na vaga, né, Margarete? Era na vaga de emprego e a pessoa negra já sabia que ela não podia se candidatar.
pessoas com padrão. Então, a gente já sabia que não era para gente. Exatamente. Então, a gente tem muito disso, de quem pode ser médico, quem pode ser advogado. Eu tenho certeza que a Érica já vivenciou situações dentro da profissão, assim como eu já vivenciei, que geralmente a gente nunca é vista como advogado. Tanto é que, para se impor, geralmente a gente tem que se vestir de uma forma mais formal em qualquer lugar. Eu tenho um colega que ele falou assim, que ele sempre vai bem arrumado em qualquer lugar, justamente por ser negro, para não ser confundido, ou então para não ser, né, enquadrado, levar o famoso baculejo da polícia, que é o enquadro, geralmente por conta disso, porque se você é branco, está de chinelo, você não vai sofrer diferente de tratamento, mas a partir de uma pessoa negra entra de chinelo, já se prevê, já se presume de que ela não tem poder de compra, não tem grau de instrução, e aí a gente começa a ver que, para a população negra, por mais que a gente consiga ascender socialmente, a questão da cor sempre vai ser algo pontual e marcante. Infelizmente, a gente tem esse racismo de marca, que a gente basta ver que uma pessoa negra tem uma história, gente, muito interessante. O Silvio Almeida, ele esteve aqui no ano 2018, eu participei de um curso, lançamento que ele veio fazer, e aí ele fez uma palestra. E nessa palestra ele relatou o seguinte, que ele todo de terno, andando pela rua do Centro Histórico, e perguntaram para ele se ele era pastor. Imagina, um negro de terno, ele pode ser o quê? Um pastor, se ele tivesse uma festa, talvez segurança, se fosse no shopping, talvez segurança do shopping. O Silvio Almeida que já tem uma projeção, né, nacional, que a gente já sabe, muita gente. Então, a gente vê que, por mais que ele tivesse estudo, ele estudou muito, tem doutorado, dá aula fora, e mesmo assim ainda tem essa questão de ser sempre pautado como menor. Não vou longe. Sexta-feira eu fui em um órgão daqui, um órgão para exercer a minha advocacia, e o guarda já foi falando assim, não está atendendo ao público. Eu não sou público, eu sou advogada. Aí pronto, deixou eu entrar. Então, assim, ele não deixou nem eu falar. Eu ia falando assim, bom dia, não está atendendo ao público, já foi me cortando. E eu também corto ele. Eu falei, meu filho, carteirinha aqui de advogado. É isso, tipo, várias audiências, eu já fiz audiência em que as pessoas pensavam que eu era irmão do réu. Aí eu falei, não, né? E às vezes a pessoa fica desconcertada porque assim, é tão estrutural que as pessoas não sentem que isso é uma forma de estar disseminando o racismo. Lógico que muita gente tem consciência, a gente não vai dizer que tem gente que é inconsciente, que não tem, mas as coisas são tão sutis, numa atitude, numa fala, que muita gente vai fazendo achando que é normal, que não tem nada demais, confundir uma advogada negra com irmã, com uma faxineira, com alguém que não seja uma advogada, por conta disso. E quando é uma pessoa branca, eu conheço uma pessoa branca, não vou dizer o nome para não comprometer, mas que ela não tem nem. Ela se faz o curso de direito, ainda nunca se formou, mas ela se passa de advogada e ninguém questiona. E aí eu me pergunto, se fosse o contrário, será que eu poderia só de boca dizer que eu era advogada e nunca ser questionada de que ou fazer atos de advogada e não ser questionada quanto à validade desses meus atos? Porque geralmente eu sempre ando com a minha carteirinha. Tem vezes que eu tenho que apresentar e tem vezes que não, mas não é sempre. A gente vê que não é sempre. Sendo mulher, negra, advogada, a gente sofre um recorte diferente. Muita gente diz, não, todo mundo é igual, as mulheres sofrem iguais. Eu acho que foi até um tema que a gente comentou no programa passado. Só que a questão racial, ela é uma questão central. A gente não pode entender as questões como social ou de gênero e não levar para esse viés racial, porque a gente vai estar cometendo os mesmos erros, só que de formas diferentes. Margarete, o programa ele está maravilhoso, né? São muitos assuntos que precisamos abordar. Então, nessa temporada aqui, eu espero vocês para que vocês continuem conosco, debatendo, refletindo todas essas histórias que nós contamos. Esse é o programa Inquinizo, da TV Erga Homes. E esse programa vai ficando assim, Margarete. Esse é o nosso programa de hoje.
Sim, e é só para finalizar mesmo, como a Erika já falou, a gente já falou tanto assunto, a gente ia, voltava, porque é um assunto que a gente vai pegando um gancho e sempre tem uma amarração. E nisso a gente só faz o ressalto de que a cota não é questão de competência, e sim questão de oportunidade, não é porque é menos competente, pelo contrário, a pessoa tem competência, só não teve oportunidade. E quando se institui a cota, é justamente para que pessoas competentes possam ingressar também no ensino superior, num concurso, porque não basta a gente achar que é tudo mérito. Infelizmente, a gente não trabalha muito essa questão da meritocracia no seu real significado, que basta você ser competente, ser inteligente, que você consegue. Não, a gente tem barreiras que a gente tem que romper, tem que ir adiante, só que também precisa da ajuda do Estado. O Estado está aqui para nos prover, está para nos amparar quando é necessário. O Estado é a mão, né? Mas muitas vezes é a mão que tira para alguma parcela da população, não a mão que estende, que dá, que acalenta, né, que leva no seu seio. E o nosso programa ficou lindo, agradeço. Até mais, gente. E, Margarete, só um detalhe. A gente vê tanto gente defendendo o SUS, né, o Sistema Brasileiro Único de Saúde. Vamos defender as nossas cotas raciais. Elas são nossas, elas são necessárias. E cota não é esmola. Grave isso. Cota não é esmola. E esse é o nosso programa. E até a próxima, se Deus quiser.